Olá, pessoal. Então, esse é o vídeo sobre estudos de preces, orações e preces. Nós estamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é o vídeo de número 4. Vocês podem assistir os outros vídeos da série para pegar o estudo anterior. E vamos iniciar com uma prece, já que o vídeo é sobre preces. Fábio, você podia fazer a prece, por favor? A prece de hoje é a prece do tarefeiro. Pai de bondade e misericórdia infinitas, me coloco à disposição para o trabalho edificante, integrando tua vinha de luz. Que as energias do alto possam me renovar os pensamentos, me tranquilizar os sentimentos, purificando meu ser integralmente em corpo e espírito. Permita, Pai, que tuas falanges luminosas me utilizem também como engrenagem essencial no trabalho do amor oportuno. Que as dores e aflições acumuladas ao longo do caminho sejam fonte de solidez e de aprendizado que me encorajem o salto evolutivo. E que dentro da minha pequenez, de ser ainda imperfeito, eu possa encontrar o caminho de retidão alinhado aos ensinamentos que nos tens ofertado como caminho, verdade e vida. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, então o texto de hoje começa a partir do item número 9, Ação da Prece e Transmissão do Pensamento é o título. Então, Kardec está comentando assim: a prece é uma invocação. Ele coloca uma nota de rodapé dizendo que invocação é apelo, súplica, pedido de proteção. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Número 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade, e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença: as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre desencarnados. Essa explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. Um dos pontos incríveis que eu acho
no estudo dessa parte, né, que é a ação e a transmissão, é exatamente como ele começa. A prece é uma invocação. Essa afirmação vem a mexer internamente com a gente, porque isso eu falo muito em particular para mim. O termo invocação, ele ele fica com um sentido muito pesado, porque sempre quando a gente fala no sentido de invocar algo, nós nos remete a algo denso, a algo pesado. Vamos invocar um espírito, vamos invocar, por exemplo, mesmo os filmes que tem, todos os termos que usa-se invocação, a invocação é para o mal. Então, o termo fica pesado. E nesse momento, os espíritos vêm, através do esclarecimento, trazer que a prece é uma invocação, mas uma invocação do alto, aonde a gente começa a ter uma ligação direta com a espiritualidade. E através dessa invocação que a gente tem um contato, né, com aqueles espíritos que são os elementos que conduzem a prece. Então, a gente reza pelos benfeitores, a gente reza pelos anjos da guarda, ou a gente reza para Deus, ou seja, os meios aos quais a oração chegará ao seu destino. E mas um ponto que é muito interessante, por exemplo, quando nós estamos em um local que tenha pouco ruído e distante, nós escutamos ao longe uma música. Nós sabemos que aquela música, nós não sabemos o local que aquela música está, nós não sabemos que aquela música está sendo propagada pelo som. E, o, e ela vem, e ela chega até aonde estamos. E esse exemplo que a espiritualidade traz de que a prece tem esta função, porém muito mais precisa, né? Porque a vibração através da oração, ela não vai apenas seguindo a ventania, ela vai seguindo a direção a qual ela foi conduzida. Então, se nós conduzimos em direção ao amor, ela toma o rumo em direção ao amor. Se nós conduzimos alguém, então ela toma o rumo em direção a alguém, porque ela é direcionada. Nós rezamos em direção a um conflito, então ela toma o seu rumo em direção ao conflito. E aí nós temos esse exemplo do ar propagando, conduzindo e levando, como o invisível se movimentando ao nosso redor, porque às vezes é difícil acreditar na espiritualidade, mas nenhum de nós duvida da presença do oxigênio e do ar, tanto é porque é ele que nos mantém vivo, mantém em pleno funcionamento o nosso organismo. Então, ao pensar que os nossos pensamentos, que as nossas ações estão conduzindo os nossos sentimentos, traz um ar de esperança e de alegria. Ok. Quando a gente pensa que oração é comunicação, não é? É uma comunicação. E do jeito que ele fala, uma comunicação de pensamento para pensamento. Quer dizer, uma telepatia, né? A gente está falando de um texto de 1860, 1870. É um texto de 150 anos, então é uma coisa impressionante ele ter essa visão tão vanguardista, né, sobre como se comunicar, utilizando só a força do nosso pensamento. Agora, em termos de materializar a comunicação, a gente pode imaginar a comunicação de um telefone celular para o outro, né? Que a gente está endereçando aquilo, e aí eu não preciso mais nem do meio material para transmitir o que eu estou pensando. Eu preciso só de que a pessoa do outro lado esteja sintonizada na mesma banda de celular que eu. Então, como isso, agora, né, ano 2022, como isso materializou dessa maneira algo que ele já falava lá atrás. E na prece e oração, a gente tem um telefone celular, então, que a gente está se comunicando diretamente com a potência divina, né? Então, eu tenho um celular na minha mente, que eu posso invocar a Deus,
Posso invocar também pessoas muito negativas, né? Por isso ficou essa palavra pesada, igual disse o Jordelei. Mas posso invocar diretamente Deus. Deus, estou aqui e eu quero me comunicar com você. E eu estou precisando de me expressar, de falar tal coisa, de tal situação que está acontecendo comigo. Então, essa transmissão do nosso pensamento para Deus, que Kardec está falando nesse pedacinho, é que é instantânea. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de subterfúgio, de ritual, de nada. Só de focar o meu pensamento para o alto e falar o que eu quero, né? Não sei bem certo qual trecho do Evangelho que fala a respeito da prece, né? Que nós temos que nos recolher, né? Não lembro de qual capítulo, né? Mas o recolher também é no sentido de nós olharmos para dentro e nos conectarmos com a nossa essência primeiro, antes de fazermos a nossa conexão com Deus, né? E a questão da evocação, né? Nós podemos fazer, por exemplo, uma oração do anjo da guarda, né? Que é, vamos dizer que é uma conexão direta com os nossos espíritos guardiões, nossos mentores, né? Mas no fundo, a energia da oração que eu estou fazendo sinceramente, para pedir auxílio para o meu anjo de guarda ou para outro ser, está chegando até Deus, né? Que ele fala aqui dos intermediários, né? Então é uma conexão direta mesmo com a espiritualidade, né? E o Robson agora foi perfeito na colocação no sentido da sintonia, né? Nada mais é do que nós nos sintonizarmos com energias mais elevadas, né? Frente às nossas dificuldades, frente àquilo que a gente está buscando, né? Pedir e obtereis. Jesus nos recomendou isso, né? Então, se eu me disponho sinceramente a pedir, né? E fazer também um trabalho, um esforço para que aquilo que eu quero se materialize também, né? Que seja uma mudança, que seja algo que eu estou querendo buscar, né? Essa ajuda do alto vai vir, né? E a conexão é direta com Deus, né? O Robson também foi perfeito na colocação dele no sentido de que rituais existem vários, em variados setores aí, né, da espiritualidade, igrejas e tudo mais. Mas no fundo, é a conexão direta entre eu e você que está aí, Jordelei, Robson, com Deus. É uma conexão direta. A gente não precisa ter esses artifícios, a gente precisa ter a entrega sincera para aquilo que a gente está buscando. Exato. A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Que frase, cara. Que frase. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, né? E aí entra uma brincadeira que eu gostava de fazer sempre. Às vezes a melhor coisa é não falar com intermediários, é falar diretamente com o chefe, né? Ô Senhor, me ajuda aqui porque a coisa está feia. A primeira vez que eu falei que isso aconteceu, o Oikenaz começou a rir porque ele chegou, eu estava me preparando para rezar, e ele chegou perto, assim, e aí quando a gente começa a rezar, às vezes eles tendem a colocar as mãos como se estivesse dando um passe, e aí eu disse para ele, não é contigo não, estou conversando com o chefe direto. Ele ficou me olhando. Hoje não é com subordinado, não. É só o Jordelei petulante mesmo para poder fazer uma brincadeira dessa. Jorge, nós estamos falando de orações aqui, né? E claro que tem pessoas que às vezes têm mais facilidade de uma oração pronta, né? Pouco tempo atrás a gente recebeu uma orientação através de um irmão espiritual que ele falava, né? Da oração do Pai Nosso como um lenitivo mesmo, né? Para a nossa alma e tudo mais, uma conexão direta que foi nos ensinado pelo próprio Jesus, né? Uma oração pronta. Se a pessoa tem facilidade com a oração pronta, com o texto pronto, ou faça. Se a pessoa tem mais facilidade de fazer uma oração sentida do próprio coração, faça. Mas não deixe de orar, né? O Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, traz aqui o capítulo 28 é o coletânea de preces. Uma coletânea de várias preces para variadas
finalidades. Então, não é só folhear o livrinho que tem muita coisa legal. Assim, E veja como o próprio Pai Nosso, né, surgiu de uma pergunta que foi feita a Jesus. Senhor, como conversar com o Pai, com o alto, com Deus? E ele disse, Pai Nosso, que estais no céu. E aí segue o texto. E eu acho muito fantástico aquele final. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Essa frase é de uma perfeição tão exata e de uma coerência tão grande com os seus ensinos, porque ele ensinava a nós perdoar. E na conversa com Deus ele vem e diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se nós ainda não conseguimos perdoar, essa é a medida do nosso perdão. Ou seja, essa coerência no seu ensino é fantástica. Mas bem lembrado, Fábio, o importante é a comunicação com o alto, é a comunicação com Deus. A ferramenta aí é da nossa fé. Exato, a nossa fé. Acho que esse é o ponto que eu ia destacar, porque essa frase que você disse no início, Jordelei, né? A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. E tudo isso que vocês estão dizendo, né? Será que a minha vontade é mais intensa quando eu leio uma resposta, uma prece pronta, ou quando eu faço uma intenção? Depende da pessoa, né? Então, isso depende do quê? Depende da fé que ela tem e do que ela habituou a treinar a fé dela. Se a fé dela foi treinada em termos, né, de vou me conectar com aquelas palavras que Jesus me ensinou, e isso para mim é mais fácil despertar minha fé, né? Ou eu vou procurar as minhas próprias palavras e me conectar direto com Deus. Não tem uma regra, é muito o que desperta a minha fé. O que a minha fé realmente vai ser tocada, né? De qual modo ela vai ser tocada e de qual modo eu vou conseguir, então, intensificar a força do meu pensamento. Se de repente eu intensifico a força do meu pensamento com a repetição, repita, né? Se eu consigo intensificar a fé primeiro pensando e tentando ver o que eu quero falar para Deus, né? Pode fazer assim. Deixa eu mostrar uma outra forma mais simples também, que é uma oração. Agora, na quarta-feira passada, um amigo meu me levou para passear. Me fez conhecer algumas coisas de São Paulo, metrô, o bairro Liberdade, né, caminhar pelas ruas, me levar a conhecer uma loja onde vende produtos muito bem trabalhados energeticamente com plantas, de um outro médium muito bom também, chamado Joel Aleixo. E não sei por que ele está entre nós aqui. É um de vocês dois aí. Vamos ver quem se entrega. E aí nós estávamos indo em direção a onde fica o ambiente lá do Joel. E nós estávamos sempre, eu e o Robson, a gente conversa muito sobre um monte de coisas. E eu não lembro qual foi o assunto que nós falamos, mas a gente sempre está falando sobre espiritualidade, sobre pontos elevados, pontos esclarecidos, sobre as nossas vivências do passado, sobre família. Mas teve um momento daquela caminhada que eu não lembro o assunto, que nós falamos alguma coisa e eu mostrei para o Robson, olha isso, um calor de 35 graus, sol a pino, e eu estava arrepiado, os dois braços, corpo todo extremamente arrepiado. Aquilo que ele havia me falado era uma oração. Havia tamanha sinceridade naquilo que ele havia falado, tanta pureza naquilo que ele havia falado, e ele não estava conversando diretamente com Deus, ele estava se abrindo. E aquela abertura tão verdadeira em relação a ele e ao seu mentor, causou aquela energia que virou uma das preces mais lindas.
O que nós precisamos entender que prece não é parar e fazer. Prece é se entregar. Oração é se entregar. Então, aproveitei para trazer mais essa outra visão de prece, porque às vezes a gente está conversando pontos tão elevados com alguns amigos que vira prece. E prece que mexe intensamente naqueles que estão ao nosso redor. Aquele dia mexeu demais comigo, nós estávamos na rua, caminhando, sol a pino, e eu me arrepiei. Eu não posso deixar de passar a oportunidade, né, para fazer o testemunho. O que a gente estava conversando era como os mentores cuidam de nós, como a gente tem provas tão claras do cuidado que eles têm com cada passo nosso, como nós vamos duvidar, como a nossa fé pode vacilar. Era isso que eu estava falando. Podia encostar nos meus pelos, eles não baixavam, Fábio. Eles não baixavam os 2 braços. Vamos então fazer uma prece de encerramento, Ordelei? Vamos. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, obrigado por este momento tão nobre e especial. Obrigado por nos reunir neste momento com a luz da amizade, com a luz da alegria, da sabedoria, mas acima de tudo, com o abraço caloroso da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra que não apenas liberta, mas que esclarece. Obrigado, Senhor, pela palavra amiga que eleva. Obrigado por segurar as nossas mãos e nos conduzir pelo caminho seguro do amor, da paz e da caridade. Permita que hoje, amanhã e sempre possamos juntos estarmos caminhando nesta estrada de amor e de felicidade. Assim, damos por encerrado este momento de estudo, de confraternização e de alegria. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito bem. Então, até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar, né, com o capítulo 27. Até a próxima.